Nosso boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos juntos novamente nesta oportunidade de refletirmos a respeito dos ensinamentos de Jesus sob a luz da doutrina espírita. Nós gostaríamos inicialmente de convidar a todos para se inscreverem no canal SEMP, que possam também ativar o sininho que está ali embaixo para que recebam as notificações das atividades publicadas. Todas as quartas e sextas-feiras nós temos as palestras, aos sábados temos atividades voltadas à evangelização da infância e da juventude. Então, aqueles que quiserem receber e permanecer conosco, participando das atividades, que possam então se inscrever no canal. E se gostarem, pedimos por gentileza que deem um like, isso ajuda a divulgar ainda mais a mensagem que aqui trazemos. Nós convidamos a todos a nos acompanhar em prece nesse momento. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos, isso facilita a concentração. E nos acompanhem então em prece. Nós buscamos a Ti, amigo Jesus, neste momento, agradecidos pela vida, pela oportunidade de aprendizado, agradecido por estarmos aqui e pedimos a proteção, a inspiração para este momento. Rogamos em benefício de cada um de nós, que cada um em seu lar possa receber a sua bênção, possa ser abraçado por sua paz, por sua luz e assim refazer-se, equilibrar-se, recebendo os fluidos de amor e de luz para o equilíbrio físico, emocional, conforme o merecimento de cada um. Fica conosco, Jesus, e nos ampara em mais essa tarefa. Que assim seja. Nessa noite, nós vamos trabalhar um tema muito importante. Se chama As Bênçãos da Gratidão. Nós vamos iniciar com uma breve passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Nós retiramos esse trecho do livro A Gênese, obra da codificação espírita, codificada então por Allan Kardec. Esse texto está no capítulo 15, que trata dos milagres do Evangelho, e nós vamos então falar sobre a cura dos 10 leprosos. Conta-nos Lucas que um dia, indo Jesus para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. E estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro. E conservando-se afastados, clamaram em altas vozes: Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, disse-lhes Jesus: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Nós gostaríamos aqui de refletirmos um pouquinho, contextualizando, que a época do Cristo, a lepra, era uma doença que não tinha cura, e sendo ela muito contagiosa, as pessoas que contraíam esta doença precisavam apresentarem-se ao sacerdote, e assim eram obrigados a se afastar da convivência da família, da convivência da sociedade e da comunidade em que viviam. Viviam então à margem das cidades, nos locais chamados leprosários, nas cavernas, juntamente com outros doentes. Então, nesse momento que Jesus pede que eles possam ir mostrar-se ao sacerdote,
era justamente para que eles pudessem ser vistos, curados e assim voltarem às suas vidas, voltarem ao convívio das pessoas que amavam. E eles, por um ato de fé, realmente seguiram o caminho e quando estavam já a caminho, perceberam-se curados. Seguindo então esta passagem, um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, a lhe render graças. Esse era um samaritano. Disse então Jesus: Não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse a glorificar a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a esse: Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Neste trecho, então, que está na Gênese, a espiritualidade realiza uma explicação acerca desta passagem. E essa explicação inicia também contextualizando algo da época, que era o fato daquele que voltou a agradecer ser um samaritano. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus, eram um povo que era considerado herético, porque não seguiam os mesmos costumes dos judeus. E Jesus, então, curando indistintamente os judeus e samaritano, dava um exemplo de tolerância e fez então ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus. Mostrava aí que havia nele maior soma de verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos, aqueles que eram os judeus, e possuíam então costumes rígidos, rituais, os quais eram uma adoração exterior. E quando Jesus então acrescenta, após o questionamento do porquê que apenas um havia voltado e os outros 9 onde estavam, ele acrescenta então para este samaritano que retornou: tua fé te salvou. Fez ver então que Deus olha e considera o que há no âmago do coração e não a forma exterior da adoração. Mas o que gostaríamos de destacar aqui é que fica evidente que houve ingratidão nos 9 que não voltaram para glorificar a Deus. E a própria explicação que está na Gênese nos faz algumas perguntas. Quem sabe, porém, o que daí lhes haja resultado? Quem sabe se estes 9 que não voltaram terão realmente se beneficiado da graça recebida? Quando Jesus disse, tua fé te salvou, àquele que voltou a agradecer, dá a entender que o mesmo pode não ter acontecido aos outros que não voltaram. E aí nós vemos então a importância da gratidão. Nós vamos entender um pouco mais disso através de algumas explicações trazidas por Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, através da sua obra Psicologia da Gratidão. Joana de Ângeles tem, na série psicológica psicografada, que são compostas por diversos livros, inúmeras mensagens e reflexões acerca da gratidão. Mas nós escolhemos essa que traz de uma forma muito profunda e ampla a respeito da gratidão. E nós iniciamos então com um texto que se chama A Bênção da Gratidão. E a Joana nos diz que entre os sentimentos nobres que caracterizam um ser psicológico maduro, um ser que já progrediu, a gratidão destaca-se
como um dos mais relevantes. Nos diz também que geralmente na imaturidade emocional nós consideramos gratidão como a capacidade de retribuir, de devolver os favores recebidos. No entanto, ela nos explica que isso significa reconhecimento, está no âmbito do reconhecimento, que gratidão é algo muito mais profundo e significativo, é algo mais grandioso, porque está no campo do sentir-se grato, que é diferente de praticar reconhecimento, que é praticar o ato de devolver um favor. Sentir-se grato é algo que traz satisfação íntima, que traz paz interior e tem um caráter psicoterapêutico, nos explica ela, porque justamente acalma as nossas emoções, os nossos sentimentos. No entanto, infelizmente, predomina na humanidade, entre nós, a ingratidão. E a ingratidão, ela é filha da soberba, da prepotência e do orgulho. Então, nos explica a doutrina espírita que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. É aquilo que nós precisamos trabalhar com mais afinco, com mais dedicação, porque o orgulho e o egoísmo são pais, digamos assim, de inúmeros outros defeitos, de inúmeros outros equívocos que praticamos na nossa caminhada. Então é muito importante trabalharmos esses defeitos, esses vícios morais que ainda temos. E em consequência da nossa postura de ingratidão, nós vivemos, nos explica ela, inquietos, perturbados, nos desequilibramos a nós mesmos e desequilibramos também os demais, aqueles que estão à nossa volta. Porque através da postura da ingratidão, o ingrato, ele cultiva em si autocompaixão, entregando-se a conflitos e realizando mecanismos de transferência de responsabilidade. Vejamos, nos parece um pouco complexo tantos conceitos, mas vamos parar para pensar um pouquinho. Quando nós assumimos uma postura de vitimização da vida, onde consideramos que precisamos sempre receber, ser entendido, ser compreendido, que aquilo que fazemos precisa ter reconhecimento, nós muitas vezes sofremos, entramos em conflito, também temos dificuldades de relacionamento com aqueles que estão à nossa volta. E nós transferimos a responsabilidade. Então, aquilo que há de ruim na minha vida, seja as dificuldades, os sofrimentos, aquilo que eu preciso vencer, está em mim mesmo. No entanto, eu sempre penso que a culpa é do outro, que é da família que não me compreende, que é do meu chefe que me persegue, do meu colega de trabalho, que se refere ao contexto da sociedade, enfim, das coisas de fora. E a Joana de Ângeles nos faz refletir que isso está dentro de nós e precisamos então trabalhar para a transformação. Seguindo então, ela nos diz que o ingrato reclama de tudo. É aquele que reclama do clima, se está quente, se está frio, se chove, se faz sol, reclama dos relacionamentos, dos problemas orgânicos, emocionais. Então a postura de queixa também faz parte daquele que não consegue perceber a importância de agradecer, de ter gratidão pela vida e pelas coisas boas que temos. Olha com exercício no olhar sempre para o lado negativo, para o lado ruim.
Existe uma frase que ela nos trouxe nesse texto que nos chama bastante atenção. Nós vamos ler para refletirmos na íntegra. Ela nos diz que a paz de fora inicia-se no cerne de cada ser. Também assim é a gratidão. Ao invés do anseio de recebê-la, torna-se-lhe o doador espontâneo e assim cura-se das mazelas, ensejando harmonia generalizada. Então, novamente, vamos fazer uma parada para refletir. A paz, ela inicia-se dentro de nós. Nós podemos estar numa situação de dificuldade, podemos estar numa situação de conflito, mas a paz é uma questão de consciência. Se eu estou com a minha consciência em paz, do dever cumprido, da vida, na busca da retidão, da transformação, que é o esforço que temos que fazer diariamente, é a paz que está na intimidade. E assim também é a gratidão. Ao invés de esperarmos sempre que os outros sejam gratos, que as situações nos proporcionem a gratidão, nós precisamos sim tornar-se doador espontâneo, independente, de recebermos a gratidão, sejamos gratos pela vida. E isso traz para nós a cura das mazelas. Nos explica ela na sequência que quando a gratidão se enraiza no sentimento humano, ela proporciona harmonia interna, liberação de conflitos e saúde emocional. Então aí nós entendemos um pouco mais da passagem que iniciamos a nossa fala, na cura dos leprosos. Então por que aquele que voltou a agradecer foi aquele que Jesus disse: vai, levanta-te, a tua fé te salvou? Porque ele já numa postura de caminhada, na sua transformação, ele conseguiu reconhecer a bênção recebida e conseguiu se posicionar com humildade e gratidão perante o Cristo, perante Deus. Isso trouxe para ele, então, a liberação do conflito, trouxe para ele a cura. E a doutrina espírita, assim como a própria Joana de Ângeles traz em suas obras, que não existem doenças, existem doentes. Então, antes da doença se instalar no nosso corpo físico, nós estamos adoecidos intimamente. É lá no nosso espírito, no nosso campo perispiritual, que é a veste do nosso espírito, podemos dizer assim, de forma rápida, é que se instalam, se iniciam as doenças, justamente pela somatização de pensamentos negativos, de sentimentos em desequilíbrio e pelo nosso processo ainda evolutivo, que estamos iniciando esse processo de aprendizado, de vivência do amor e em correspondência à vivência da gratidão, do perdão, da verdade. Então, são coisas que estamos aprendendo a fazer e por isso ainda adoecemos tanto, porque nós não alcançamos o equilíbrio, a plenitude vivida por espíritos que já estão certamente em condição de grande evolução. O próprio Cristo nos relata em obras da doutrina espírita que ele nunca adoeceu, ele nunca teve um resfriado, ele nunca teve problema algum físico, porque é um espírito puro, um espírito que já encontrou a sua plenitude e assim certamente não vai adoecer. Então, como nós encontrarmos um meio de termos uma vida mais saudável e em maior equilíbrio, trabalhando os nossos vícios morais, as nossas dificuldades ainda de vencermos aquilo que são os nossos erros, os nossos defeitos. E seguindo então
já nos encaminhando para o final desse texto selecionado da Joana de Ângeles, ela nos diz que o ser que já encontra-se num processo mais maduro psicologicamente, à medida que ele recebe, ele doa. E na razão direta em que é aceito e querido, ele mais ama e melhor agradece. Então, é algo para nós pensarmos e sairmos da postura de sempre querer receber, sermos amados, entendidos e passarmos então a nos doar, a amar mais, a agradecer mais. Isso vai fazer melhora para nós, primeiramente, somos os primeiros beneficiados e, em consequência, a todos aqueles que estão à nossa volta, que vão receber também essa energia e essa possibilidade de viver em maior harmonia conosco. Nós encontramos um texto no Momento Espírita que nos traz alguns exemplos que gostaríamos de compartilhar com vocês. O texto se chama Em Torno da Gratidão e o autor, que é desconhecido, começa nos fazendo refletir que se nós não aprovamos a ingratidão como um comportamento, nós temos que cuidar para não adotar este comportamento em nossa vida. Então vamos pensar um pouco. Se temos familiares complicados, pensemos como seria difícil se estivéssemos sozinhos. Existem tantos órfãos que não têm ninguém para apoiá-los. Existem tantos velhos sem nenhum amparo. Se temos parentes, familiares difíceis, mas eles ainda estão ao nosso lado e precisamos valorizá-lo. Se não temos o emprego dos nossos sonhos, mas pensemos a tantos desempregados, em especial nesse momento que vivemos, se analisarmos quantos perderam o trabalho. É claro que é bom e é importante nós permanecermos na luta pela melhora da nossa colocação profissional, mas enquanto ela não chega, vamos valorizar aquilo que temos. Muitos se sentiriam vitoriosos se estivessem em nosso lugar. Quem sabe nós sofremos por não ter a beleza que gostaríamos, mas são tão raras as pessoas que possuem uma aparência excelente e nem sempre são as mais felizes, porque a beleza física ela é uma prova, assim como o poder, o dinheiro, porque a beleza ela suscita muita vaidade e atrai grandes tentações. Então, possuir uma aparência modesta não nos impede de sermos amados. Se não temos não temos um exterior cintilante, valorizemos a saúde e o nosso espírito. Podemos nos tornar atraentes pela nobreza do caráter, pelo bom humor, pelas nossas virtudes. E mais importante do que ter um corpo belo, nos diz o texto, é importante termos um espírito equilibrado e bondoso. Antes de reclamarmos, olhemos à nossa volta. O emprego, a saúde, a família, os amigos, a instrução, a fé em Deus. São tantos os tesouros que recebemos. Se temos dificuldades a enfrentar na vida, lutemos para vencê-las, mas não vamos nos amargurar por pouca coisa. Vamos olhar o conjunto, olhar o todo e buscar a alegria de viver e a prática da gratidão, termos o hábito de agradecermos, pois um homem, uma pessoa agradecida, ela passa a ser um refrigério na vida daquele que está à sua volta. É uma companhia agradável. E nós temos tantos talentos, tantas opções, tantas oportunidades na vida de aprender, de sermos melhores, de realizarmos aquilo que viemos realizar
e cumprir nesta reencarnação. Então nós podemos valorizar o pouco que nos falta, nós podemos valorizar o pouco que nos falta ou o muito que possuímos. Então, qual é a nossa escolha? Ficarmos reclamando, sermos muitas vezes desagradáveis, ou podermos olhar com um olhar mais positivo, mais otimista para aquilo que temos, podendo assim reconhecer a bondade de Deus em tudo. Nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que trata sobre as preces. É o capítulo 28 do Evangelho, Coletânea de Preces Espíritas. Lá nós temos diversos exemplos de preces que podemos fazer. Dentre elas, existe uma que se chama Ação de Graças por um Favor Obtido. E no seu prefácio, a espiritualidade nos chama a atenção, dizendo que nós facilmente esquecemos o bem que recebemos, mas damos preferência de nos fixarmos e lembrarmos daquilo que nos aflige. Se nós registrássemos dia a dia todas as bênçãos que recebemos e nem as pedimos, se nós pudéssemos fazer conta de tudo aquilo que recebemos durante o dia, de todo o mal que não nos aconteceu, da proteção que nós nem enxergamos, nós talvez nos sentiríamos envergonhados, humilhados de não sermos gratos e de muitas vezes praticarmos então a ingratidão. Nos recomenda a espiritualidade que todas as noites nós elevemos o pensamento a Deus e nos recordemos em nossa intimidade os favores que Ele nos fez durante o dia. Se nós pararmos um pouco para pensar tudo de bom que nos aconteceu, certamente será muito maior do que as coisas difíceis, dos desafios que tivemos. E não precisamos muitas vezes esperar a noite para fazer isso, nós podemos também elevar o pensamento aonde estivermos. Se reconhecemos que fomos atendidos, que recebemos algo, basta elevarmos um pensamento a Deus em gratidão, reconhecendo aquilo que recebemos. Isso é uma postura de humildade. Não precisamos parar o trabalho, nada, precisamos apenas, com um sentimento, com a nossa concentração de pensamento, elevarmos a Deus o pensamento em gratidão. E nós também não precisamos agradecer apenas as coisas materiais que recebemos, aquilo que faz parte deste mundo no sentido material, mas devemos lembrar que nós recebemos também boas ideias, inspirações, e que quando nós damos o crédito à espiritualidade, damos o crédito a Deus dessas ideias e dessas inspirações, nós ganhamos a simpatia dos bons espíritos que nos acompanham, porque muitas vezes nós achamos que tudo faz parte da nossa capacidade e não temos a noção do quanto somos auxiliados, protegidos, inspirados no nosso dia a dia. Então fica esse convite para refletirmos um pouco acerca dessa virtude e nós vamos encerrar a nossa atividade com a prece da gratidão. É uma poesia ditada pelo Espírito João de Deus, está no livro A Luz da Oração, através do médium Francisco Cândido Xavier. E essa prece inicia dizendo: Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra,
campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento, por tudo, seja o que for, vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. E nós então encerramos essa breve reflexão agradecidos a Deus pela oportunidade bendita da vida, por tudo que temos, por tudo que podemos fazer. E nesse sentimento de gratidão, nós também rogamos a Deus, a Jesus amigo, a proteção a todos nós e a este mundo que vive neste momento de prova, que a luz e a paz de Jesus alcance a todos. A nossa gratidão por nos acompanharem e uma boa noite. Fiquem com Deus.